Bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, vamos acabar a nossa apostila? Então, confere para mim aí. A gente vai no caderno 3. Peraí que eu já tenho ele aqui. Frente 3, página... Achei. Módulo 14, página 41. Confere para mim, por favor. Caderno 3, frente 3, página 41. Confere aí. É isso mesmo? Então vamos lá. Então vamos começar a trabalhar. Caderno 3, página 41. Nós vamos atacar primeiro direto o exercício 1. Depois para os exercícios 2, 3 e 4, daí a gente conversa um pouquinho sobre algumas fórmulas, que são as fórmulas que a gente transforma adição em produto, adição de senos, cossenos e tangentes de arcos em produto. Então, vamos começar aí no exercício 1, que na verdade é um exercício da FUVEST de segunda fase, que eles chamam de adaptado, porque era um dos itens do exercício. Esse era o item A e nós tínhamos mais itens ainda para serem calculados. Então, veja o que ele diz. Pede para a gente calcular o seno de 3x e o cosseno de 3x em função. O seno de 3x se calcula em função do seno de x. E o cosseno de 3x se calcula para mim em função do cosseno de x. Então, vamos começar a falar sobre o exercício 1. Vamos começar a falar sobre o seno de 3x. Então, vamos lá. Quem é o seno de 3x? Então, eu vou começar escrevendo o 3x, a coisa que a gente escreveu 2 semanas atrás. Eu vou abrir esse 3x como uma soma de duas parcelas. Então, eu vou escrever 2x mais x. Belezinha? Lembrou disso? E esse 2x mais x, eu vou usar as formulinhas de adição de arcos da semana passada. Então, seno da soma. Lembra? Seno é amigo, amigo se mistura, amigo não é do contra. Então, eu vou começar escrevendo assim, ó. Seno de 2x vezes cosseno de x, mantém o sinal, mais cosseno de 2x vezes seno de x. Tudo bem até aí? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir o seno de 2x e vai abrir o cosseno de 2x. Lembrando que quando eu abrir o seno de 2x, eu só tenho uma única versão, certo? Deixa eu ver uma coisa. Dá para enxergar, pessoal? Que assim acho que dá um reflexo melhor, dá menos reflexo aí na lousa. Deixa eu acender ali mais uma luz. Acho
que dá menos reflexo ali na lousa. Então, vamos lá. Vamos abrir o seno de 2x. Só temos uma versão. Tá embaçado para mais alguém? Daí eu troco de... Hã? Tá tudo certo. Tá tudo bem? Tá dando para ver? Tá sim. Tá sim. Então, vamos lá. O seno de 2x eu só tenho uma versão. 2 vezes seno x vezes cosseno x, ok? Aí, olha, só vou destacar, ó, vezes o cosseno de x. O cosseno de x. Mais. Agora, o cosseno de x, eu tinha várias versões. Eu vou usar a versão que usa o seno de x. Então, era essa aqui, ó. 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de x. E aí, vezes o seno de x. E aí, vezes o seno de x. Tudo bem? Então, vamos lá. Esse cosseno x vezes cosseno x é cosseno ao quadrado de x. Então, estamos com 2 vezes seno x vezes cosseno ao quadrado de x mais. Aqui eu vou aplicar uma distributiva. Seno de x e aqui vem um menos 2 seno ao cubo de x. Para a gente terminar, eu vou trocar esse cosseno ao quadrado de x pela relação fundamental, aquela primeira relação fundamental da trigonometria. 1 menos seno ao quadrado de x. E 2 vezes seno x que multiplica 1 menos seno ao quadrado de x mais seno de x menos 2 vezes seno ao cubo de x. E aí acabou. Abre-se parênteses, junta os termos semelhantes e dou a resposta. Então vamos lá. 2 vezes seno de x menos 2 vezes seno ao cubo de x mais seno de x menos 2 vezes seno ao cubo de x. Então, olha aí, metade do seu exercício está resolvido. Vamos juntar 2 seno de x com 1 seno de x, isto são 3 senos de x. E menos 2 seno ao cubo com menos 2 seno ao cubo, menos 4 seno ao cubo de x. Então, essa aqui é a formulinha do seno de 3x. Pessoal, tudo bem? Alguma dúvida? Professora. Oi. Com o vermelho ficou muito claro, eu não tô conseguindo enxergar direito a resposta. 3 vezes seno de x menos 4 vezes seno ao cubo de x. Enxerga melhor agora? Sim, obrigada. Imagina. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Agora vamos fazer o cosseno de 3x. Veja se eu posso apagar. Só um instantinho, professora, rapidinho. Não, vocês que falam, para mim, eu tô tranquila. Pronto, obrigado, professora. Pode apagar, pessoal? Pode sim, professora, obrigado. Então, vamos fazer agora, usando o mesmo tipo de raciocínio, o cosseno de 3x.
Então, eu vou abrir o cosseno de 3x em 2x mais x, tá? Então, vamos lá. Então, segunda parte do mesmo exercício. Quem é agora o cosseno de 3x? Vou abrir o cosseno de 3x em 2x mais x. Belezinha? Então, vamos lembrar. Do mesmo jeito que a gente fez com o seno, vou fazer agora com o cosseno. Eu só quero que apareça no final a variável cosseno de x. Então, cosseno ao contrário do seno, inimigo, inimigo não se mistura, lembra, inimigo é do contra, então fica cosseno do primeiro vezes cosseno do segundo, do contra, menos seno do primeiro vezes seno do segundo, ok? De novo, o cosseno de 2x, eu tinha 3 versões para usar. Qual versão eu vou usar? Aqui envolvia apenas o cosseno de x. Então, eu vou escrever 2 vezes cosseno ao quadrado de x menos 1 vezes o cosseno de x menos. O seno de 2x, eu tenho uma única versão para usar. Então, vou usar essa versão. 2 vezes seno x vezes cosseno x vezes seno x. Aqui eu já vou aplicar a minha distributiva e já vou eliminar o parênteses. E esse seno de x vezes seno de x é seno ao quadrado de x. Então, vamos ficar com 2 cossenos ao cubo de x menos cosseno de x menos 2 vezes cosseno de x vezes seno ao quadrado de x, que veio daqui, ó, tá? Como eu só quero que apareça cosseno de x, eu vou trocar esse seno ao quadrado de x na primeira relação fundamental por 1 menos cosseno ao quadrado de x. E aí, nosso exercício está resolvido. Cosseno ao cubo de x menos cosseno de x menos 2 vezes cosseno de x, 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, do mesmo jeito que eu fiz com o seno lá, estou fazendo com o cosseno aqui. Então, para terminar, 2 cossenos ao cubo de x menos cosseno de x menos 2 cossenos de x e mais 2 cossenos ao cubo de x. Então, vamos lá. Resposta. O que vai dar isso daí? Vamos juntar. 2 cosseno ao cubo com 2 cossenos ao cubo viram 4 cossenos ao cubo de x. Menos 1 cosseno com menos 2 cossenos, menos 3 cossenos de x. Beleza, pessoal? Tudo bem? Tudo em paz? Agora, para os próximos 3 exercícios, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai deduzir uma das formulinhas. Deduzindo essa formulinha, vocês têm aí na sua apostila de teoria as deduções das demais. Para não ficar muito chato, muito cansativo, então eu vou mostrar para vocês a do exercício 2,
Segue modelo análogo às do exercício 3 e às do exercício 4. Porque o exercício... Não, é tudo diferente. Mas vou mostrar para vocês como é que a gente deduz uma delas para não ficar assim a coisa mais chata do mundo. Se você quiser, aproveita na página 41 e acompanha comigo aí as deduções. Então, olha o que eu vou dizer para vocês. Posso apagar? Pode sim, professora. Obrigado. Imagina. Então, eu vou começar. Vou separar aqui a minha lousa para eu deduzir a primeira formulinha aí, que é seno de P menos seno de Q. Então, eu vou começar assim, olha. Lembra das formulinhas de adição e subtração de arcos? Então, eu vou chegar para vocês e vou dizer assim, ó. Lembra da formulinha do seno de A mais B e do seno de A menos B? Então, vamos escrever as duas aqui. Seno de A mais B, seno do primeiro, vezes cosseno do segundo, mais seno do segundo, vezes cosseno do primeiro, ok? Seno de A menos B, seno A, cosseno B, menos seno B, cosseno A, ok? Se eu chegar para você e disser o seguinte, no lugar de somar eu vou subtrair, ou seja, eu vou pegar a primeira e vou subtrair da segunda, olha o que eu vou escrever aqui, ó. Eu vou escrever para você que o seno de A mais B menos a de baixo, o seno de A menos B, então vai ser isso menos isso, cancela. Isso menos menos isso vão dar 2 vezes seno B cosseno A. Ok? Então, o que a gente vai ter aí para conversar? Agora eu vou chegar para você e vou dizer o seguinte. Eu vou chamar A mais B pela letra P de pato. Eu vou chamar o A menos B de Q de queijo, ok? Então, vou somar isso aqui, vou escrever que 2A é igual a P mais Q. E, portanto, quem é A? É P mais Q sobre 2. Se eu multiplicar uma delas por menos 1, eu vou ficar com 2B, 2B é P menos Q. E, portanto, B vai ser P menos Q dividido por 2. Então, olha para isto, olha para isto e olha para essas duas aqui. E olha para a formulinha que eu vou usar então. Tá vendo essa versão que está aqui em cima? Seno de A mais B. Quem é A mais B? É P. Então, eu vou escrever seno de P
menos. Quem é A menos B? É Q. Seno de Q. Então, se você tiver aí uma diferença entre dois senos, como é que você vai escrever? Isso é 2 vezes... Só vou trocar a ordem. Cosseno A. Quem é A? P mais Q sobre 2. Cosseno de metade da soma vezes o seno. Quem é o B? Metade da diferença. P menos Q sobre 2. Então, pessoal, o que eu fiz aí para diferença, isso aqui vale para todas, tá? O que eu fiz para diferença, eu poderia ter feito para soma. Eu poderia ter feito para os cossenos, que são essas formulinhas que estão aí no topo da sua apostila de teoria, na página 41. Para resolver com vocês o exercício 2. Então, vou usar essa formulinha. Vou copiar aqui o exercício 2 para você ver. Então, essas deduções estão aí no alto da sua apostila, na parte de teoria, todas elas. Como é que se chegou em cada uma delas, tá? Só queria mostrar pelo menos uma para você enxergar aí de onde elas vêm, tá bom? Então, vamos lá. Então, olha o que diz aí pra gente o exercício 2. Eu quero que você enxerga ela aí. Vou deixar ela aí um tempinho. Para você ver. Olha o que diz o exercício 2. Sei que o cosseno de 2x vale 1/3. Sei que x está entre 0, intervalo aberto, ó. Repara que é parênteses. X pertence ao intervalo aberto, parênteses, de 0 a π. Então, qual é o valor dessa expressão? Então, vamos lá. Exercício 2. Deixa eu só copiar o que é. Então, é y igual... seno de 3x, seno de 3x, menos seno de x, tudo dividido por cosseno de 2x. É claro que você poderia ter feito este exercício aí, por exemplo, usando o seno de 3x que a gente fez no exercício anterior. Lembra? 3 vezes seno de x menos 4 seno ao cubo de x. Você tem o cosseno de 2x, você acha o seno de x, substitui, aqui embaixo, 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de x, substitui e faz a conta. Pode, claro que pode. Tente fazer isso até, por exemplo, como uma outra forma de chegar na mesma resposta. Eu vou enxergar, olha para mim, esse aqui é o P e esse aqui é o Q. Vê se você enxerga. Esse é o P, esse é o Q. Então, o que é que diz para mim essa expressão? 2 vezes em cima. Cosseno de quem? P mais Q. Quem é o P? 3x mais. Quem é o Q? X. Dividido por quanto? Por 2. Vezes o seno de quem? De 3x menos x. Opa, peraí. Ficou curtinho ali o parênteses. Menos x dividido por quanto? Por 2. Tudo dividido por quem? Pelo cosseno de 2x. Então, entendeu essa lá?
Volto a insistir, sempre eu tenho mais de um jeito de fazer a mesma coisa, não tem problema nenhum. É só uma questão de ver qual caminho você quer seguir. Então, eu tô te dando aí duas opções. É só terminar o nosso problema. Então, como é que eu vou terminar aí o nosso probleminha? Vou chegar para vocês e vou dizer o seguinte. O que deu aqui, ó? 2x mais 1x são 3x. Perdão, 3x mais 1x são 4x. 4x dividido por 2, 2x. Então, isso virou 2 vezes cosseno de quem? De 2x vezes 3x menos 1x são 2x. Dividido por 2x. Seno de x sobre... Tudo bem? Aqui embaixo, cosseno de 2x. Mas, caramba! Bem o cosseno de 2x que eu tinha, olha o que eu fiz. Acabei cancelando. O que está sobrando para mim aí no exercício? 2 vezes o seno de x. Mas bem o cosseno de 2x que ele me deu, eu vou acabar perdendo. Então, seguinte, vamos conversar aqui. Lembra, o cosseno de 2x, ele deu pra gente aí e vale quanto? 1/3. Lembra que eu tinha 3 versões para escrever o cosseno de 2x? Lembra disso? Que eu tinha 3 versões para escrever o cosseno de 2x? Uma delas era 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de x igual a quanto? 1/3. Daí eu te pergunto, consigo isolar o seno de x? Sim, esse 1 somando, passo para o outro lado o quê? Subtraindo, menos 2 vezes seno ao quadrado de x é igual. Igual a quanto? 1/3 menos 1. MMC do lado de lá, menos 2 vezes seno ao quadrado de x é igual a 3. Por 3, 1 vezes 1, 1. 3 por 1, 3 vezes 1, 3. Olha o que eu tenho, menos 2 vezes seno ao quadrado de x são menos 2/3. Enxerga para mim aí, esse menos 2 multiplicando, esse menos 2 passa dividindo. Então, você pode multiplicar por menos 1, cancelar o 2 e dizer para mim que o seno ao quadrado de x é 1/3. Lembre-se, é uma equação do segundo grau. Se é uma equação do segundo grau, eu vou achar duas raízes, uma positiva e a outra negativa. Pera aí, olha aqui para mim. O seno de x é mais ou menos a raiz quadrada de 1/3. Opa! Mas qual que eu pego aqui no meu exercício? Volta na sua apostila. Sua apostila está dizendo, ele não diz que x está no primeiro ou no segundo quadrante? E no primeiro ou no segundo quadrante, o seno é positivo. Então, você vai voltar aqui para mim e vai escrever 2 vezes a raiz positiva, por causa do enunciado. Raiz quadrada de 1, 1. Raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. Mas, claro, olha para a carinha das alternativas. Somente a letra C que tem raiz no denominador. O resto não tem. Se não tem, racionaliza. Ou seja, multiplico em cima e embaixo por raiz quadrada de 3. E a resposta disso vai ser o quê? O que sobrou em cima para mim?
2 raiz de 3. 2 raiz de 3. Que sobrou embaixo? 3. E a alternativa do teste é a letra D de dado. Veja aí se você entendeu, se você ficou com dúvida em algum pedaço aí do exercício para a gente conversar. Tudo bem? Entendeu aí de onde é que vem as formulinhas? Consegue enxergar aí de onde é que vem as nossas formulinhas? Então, eu usei essa do seno de A de P menos Q, mas olha lá em cima, lá na página 41, você vai encontrar 4 formulinhas. As do cosseno e as do seno. Belezinha? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Ô professor, Oi. eu só não tô conseguindo ver o final ali, o seno de x é igual a mais ou menos raiz De 1/3. de 1/3. Achou? Aí, obrigado. Deu agora? Ficou bom? Peraí. Deu sim, obrigado. Aqui. Aqui, ó. Que eu cancelei o 2 com o 2, tá vendo? Deixa eu tirar isso aqui. Não sei se essas coisas escritas aparecem na tela de vocês. Deixa eu ver assim, se fica melhor. Melhorou? Não sei se dá o reflexo do abajur. Dá para ver agora? Vamos lá para o exercício 3? Temos uma outra versão agora disso. Olha o que ele diz então aí no exercício 3 para gente. Se o cosseno de 15, o cosseno de A e o cosseno de 75 formam nesta ordem uma progressão aritmética, queridos, 3 termos consecutivos numa PA, vamos lembrar o termo do meio, o termo central, lembra? É média aritmética entre o antecessor e o sucessor. Lembra disso? Deixa eu ver se ajuda. Diminui o reflexo. Diminui o reflexo. Acho que ajuda, né? Diminui o reflexo, não diminui? Diminui sim. Então, melhor acho que assim. Então, vamos lá. 3 termos consecutivos numa PA. O termo do meio é média aritmética entre o antecessor e o sucessor. Então, vamos escrever aí. Então, vamos escrever. E veja lá na sua apostila de teoria, lá em cima, qual delas eu devo usar. Qual das formulinhas lá em cima eu devo usar? Que isso aqui, pessoal, não compensa decorar, tá? Faz que nem eu fiz agora. Chama mais B de P, chama A menos B de Q, soma, veja se você quer seno da soma ou se você quer o seno da diferença, entendeu? Não compensa decorar. Não é uma coisa que cai muito, mas está no programa. Então, está no programa, precisamos saber, pelo menos, como é que chega nela, se precisar, no caso de um aperto. Então, nós temos uma PA com cosseno de 15, cosseno de A, cosseno de 75. Então,
termo central, termo do meio, termo médio é média aritmética entre o antecessor e o sucessor. Ou seja, o cosseno de A é cosseno de 15 mais cosseno de 75 dividido por 2. Então, eu posso escrever cosseno de 15 mais cosseno de 75 dividido por 2. Mas não esqueça que a ordem das parcelas não altera a soma. Eu também posso escrever que é o cosseno de 75 mais o cosseno de 15 dividido por 2. É a mesma coisa. Então, dá uma olhadinha para mim nas formulinhas lá de cima. Como é que é a fórmula do cosseno de P mais Q? Então, a formulinha do cosseno de P mais Q é 2 vezes o cosseno de metade da soma vezes o cosseno de metade da diferença. 2 vezes o cosseno de metade da soma, 75 mais 15 dividido por 2 vezes o cosseno de 75 menos 15 dividido por 2. Eu já quero comentar uma coisa com vocês, porque eu troquei a ordem. Sobre 2. Então, olha para mim. Sobre 2 de cima e o de baixo cancela. Eu poderia ter deixado ali na primeira versão. Qual que era a primeira versão? A primeira versão era 15 mais 75. E quando eu viesse aqui, para a soma 15 mais 75 sobre 2, não teria problema nenhum. 15 menos 75 sobre 2 daria menos 60. Mas deixa eu conversar aqui com você e lembrar. Esse aqui é o eixo dos cossenos. Lembra? Se eu chegasse para você e dissesse o seguinte: cosseno de 60 graus, tá aqui. Tá aqui. Seno de 30, meio. Ou cosseno de menos 60 graus, daria aqui embaixo. Daria exatamente a mesma coisa. Então, não se preocupe, não faz diferença eu escrever para o cosseno mais 60 ou menos 60. Tudo bem? Então, se eu tivesse deixado nessa versão, aqui eu teria escrito 15 menos 75, daria menos 60. Dividido por 2 vai dar 30. Tudo bem, mas só para mostrar para vocês, que eu quero mostrar isso aqui. O cosseno do positivo ou o cosseno do negativo daria a mesma coisa. No meu exemplo, seria 30 graus, porque eu vou dividir por 2. Também não faria diferença. Cosseno de 30, cosseno de 30, cosseno de menos 30. Não faz diferença. Cosseno de mais 100, cosseno de menos 100. Não faz diferença. Eu teria valores iguais. Tudo bem? Eu só deixei o positivo porque eu acho que fica mais confortável para alguns de vocês. Mas, claro, sem problema nenhum, eu poderia ter deixado o negativo. Tudo bem? Então, vamos lá para a gente terminar o nosso exercício. Só queria mostrar isso para vocês, que não teria feito a menor diferença se eu tivesse deixado lá o negativo. Então, vamos lá. 75 mais 15, 90. 90 dividido por 2, 45. Cosseno de 45 vezes 75 menos 15, 60 dividido por 2, cosseno de 30 graus. Então, olha para mim que este A vai ter um cosseno que é o seguinte: cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes
Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Portanto, resposta, raiz de 6 sobre 4. Raiz quadrada de 6 sobre 4, que dá pra gente a alternativa D do nosso teste. Belezinha, queridos? Tudo bem? Raiz de 6 sobre 4. Tudo em paz, pessoal? Alguma dúvida nesse exercício? Então, vamos tentar agora, vamos terminar agora o exercício 4 para a gente resolver. O exercício 4, também neste formato, vamos falar sobre as formulinhas de seno de P mais Q. Então, olha o que ele diz. Considere agora uma função f de x. Quem é a minha função? Seno de 5x mais seno de x. Olha, aí a FUVEST já pegou pesado, né? Porque o 5x você não vai ter jeito de fugir dessas formulinhas de produto, dessas formulinhas que se chamam fórmulas de prostaférese. Ele quer saber o seguinte: determine os valores de x no intervalo de 0 radiano até π radiano para que a minha função seja igual a 0. Quantas soluções eu vou achar aí para x? Quantos valores eu vou achar aí para x? Só entre o primeiro e o segundo quadrante. Então, vamos lá. Então, volta lá no alto da sua apostila e você vai ter ali as formulinhas de soma de seno. Seno de P mais seno de Q. Então, vamos lá. Exercício 4. Olha o que eu vou falar para vocês. Então, vamos lá. F de x é igual seno de 5x mais seno de x. E eu quero que f de x valha 0. Cadê aí as soluções? Portanto, eu quero que o seno de 5x mais o seno de x seja igual a 0. Então, vou ter que abrir como seno de P mais Q. Como é que eu vou abrir isso como seno de P mais Q? Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Então, vamos lá. Como é que vai ficar? 2 vezes seno de metade da soma vezes o cosseno de metade da diferença. O cosseno de metade da diferença. Tudo bem? Bom, com isso, pessoal, 5x mais 1x, 6x, dividido por 2, 2 vezes seno de quê? De 3x. Vezes 5x menos 1x, x dividido por 2, 4x dividido por 2, 2x. Cosseno de 2x igual a quanto? 0. Enxerga para mim. É um produto de 3 fatores. Quem são eles? O 2, o seno de 3x e o cosseno de 2x. Mas eu quero que este produto dê 0.
quantos destes elementos podem dar zero? Então, pode dar zero o seno de 3x e pode dar zero o cosseno de 2x. Então, vamos começar. Se o seno de 3x for igual a zero, lembra lá atrás, a gente já resolveu essa equação. Eu dizia para vocês o seguinte, quando eu vou resolver uma equação desse tipo, eu costumo rebatizar o arco complicado, o arco difícil. Lembra disso? Eu chamava esse arco aqui, ó, por exemplo, com uma outra letra. Chamava isso aí de alfa. Então, eu ia resolver a seguinte equação. Seno de alfa é igual a quanto? Zero. Onde é que o seno dava zero? Lembra? Lá no nosso ciclo trigonométrico. O seno dá zero aqui, ó, no zero. Dá zero aqui no π. Dá zero aqui no 2π. Dá zero aqui no 3π, no 4π, assim por diante. Ou seja, alfa é igual a 0 mais n vezes π. Solução geral. Quem eu chamei de alfa? 3x. 3x é n vezes π. Portanto, quem é x? É n vezes π dividido por quanto? Por 3. Então, vamos começar a escrever soluções. Uma parte da minha resposta. Somente entre o primeiro e o segundo quadrante. Se eu trocar x por zero, zero é uma solução. Ou união. Se eu trocar n por 1, π sobre 3 é solução. Π sobre 3 seria quem? 60 graus, né? Tô falando de 0 a 180. Se eu trocar n por 2, x seria quem? 2π sobre 3. Já tenho aí uma terceira solução. Se eu trocar n por 3, dá π. Já teria aí o quê?